Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira, pois é, começamos mais um dia aqui na presença do Pai, com a nossa devocional Café com Deus, um tempo de reflexão, um tempo de meditação, um tempo de aprofundamento na palavra e na vontade de Deus para as nossas vidas. Eu aqui, o Bispo Edson, seu companheiro das manhãs de segunda a sexta, que Deus possa te abençoar grandemente nesta manhã. Seguindo com o livro de Provérbios, hoje nós vamos pensar um pouquinho e refletir a respeito do capítulo 3, que tem como tema central o amor e a fidelidade. O tema central deste capítulo, se você for analisar, lê-lo do começo ao fim, vai ficar claro para você que cada um dos versículos está tratando de assuntos concernentes ao amor e à fidelidade. Ele vai tratar do caráter, vai tratar da reputação, vai tratar de uma série de coisas aqui, mas tudo se deriva do amor e da fidelidade. Então nós precisamos entender com muita clareza qual é a importância, por que Deus está falando de amor e fidelidade. Porque aqui ele vai tratar também dos relacionamentos, das nossas relações interpessoais. Nesse capítulo ele vai falar das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Isso é muito importante porque algumas pessoas imaginam que ele tem que pensar só nele, que os relacionamentos não são importantes. Biblicamente não existe essa ideia. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria vida, mas ninguém vai para o céu sozinho. Entenda uma coisa, nós fomos criados para vivermos em união e em unidade. Nenhum homem é uma ilha, dizia Jean Paul Sartre. Nenhum homem nasceu para viver isolado. Nós não nascemos para viver como eremitas isolados. Nós precisamos de estarmos em comunidade, em unidade, usufruir do amor e da fidelidade. Então, quando se vive em sociedade, quando se vive em relacionamentos, quer sejam profissionais, familiares, religiosos, você precisa entender que você vai ter que lançar mão do amor e da fidelidade. E na nossa sociedade nós vivemos esses relacionamentos. Você tem uma família, você foi gerado em uma família, você tem colegas de trabalho, um relacionamento profissional, e lá dentro também você tem as suas relações, e você também tem a sua relação cristã, evangélica, até mesmo como ateu. Na sua comunidade ateia, você também tem os seus colegas e os seus irmãos de ateísmo. E isso precisa ser considerado. E em todos os ciclos e níveis de relacionamento, nós precisamos lançar mão do amor e da fidelidade. Nós não podemos nos relacionar, é impossível haver relacionamentos saudáveis se nós não aprendemos a amar, porque através do amor nós compreendemos, entendemos, perdoamos e auxiliamos e ajudamos. E através da fidelidade nós honramos os nossos relacionamentos. Tratamos bem, tratamos com respeito, com fidelidade as pessoas que estão no nosso ciclo de relacionamento. Não as machucamos, não as magoamos e procuramos fazer o melhor por conta dessa nossa fidelidade que está ligada ao nosso caráter, a quem somos. Amém, queridos? Pois bem, ele diz assim, do versículo 1 ao 3, Filho meu, não te esqueças da minha lei. O teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escrevas na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Queridos, entenda uma coisa. Ele começa o capítulo aqui falando, nos aconselhando a não nos esquecermos da lei do Senhor, mas guardá-la em nossos corações e nos nossos pensamentos. Pois bem, queridos, por que ele começa já logo falando isso? Olha, você tem que aprender a não se esquecer da minha lei e dos meus mandamentos. Você precisa ter isso muito claro em tua mente e em seu coração.
O escritor, sabedor da natureza humana, conhecendo o que é o ser humano e as suas limitações, e as suas ansiedades, e as suas angústias, ele já entendendo tudo isso, ele conhecendo tudo isso, ele sabe que uma das coisas mais fáceis de acontecer na vida do ser humano é nós nos esquecermos da lei do Senhor e dos mandamentos do Senhor. As pessoas são tão tomadas, são arrebatadas pelo seu dia a dia, pelo seu cotidiano, pelos trabalhos, pelos problemas de trabalho, pelos problemas familiares, que muitas vezes se esquecem dos mandamentos do Senhor e da lei do Senhor. E é por isso que muitas pessoas têm perecido cedo, algumas têm morrido precocemente, isso é fato. Quando o autor aqui fala que isso acrescentará dias de vida ou anos de vida aqui na terra, ele fala de anos de vida, ele está falando que aquele que guarda a lei do Senhor e obedece os mandamentos do Senhor, ele tem uma vida mais tranquila, mais saudável, abençoada e será prolongada por Deus. O contrário disso também é verdadeiro. Aqueles que não guardam a lei do Senhor, aqueles que não andam segundo os mandamentos do Senhor, serão envolvidos pelo ativismo, serão dominados pela ansiedade, pelos problemas da vida, dominados pelas circunstâncias. Seus corações serão cheios de aflição, de angústia, e isso adoece. Isso cientificamente já foi comprovado que causa muitas doenças. 90% das doenças hoje, isso já é dado científico, é resultado de doenças psicossomáticas, coisas que o ser humano vai somatizando em suas vidas. Não tem a ver com problemas físicos, genéticos, não tem a ver com isso, tem a ver com problemas de doenças, são doenças psicossomáticas. Então nós precisamos entender que quando nós nos pautamos na lei do Senhor e andamos segundo os mandamentos do Senhor, os nossos dias são acrescentados e as nossas vidas são uma vida muito mais tranquila. Então, ele fala que por isso não desampare a benignidade, ata o seu coração. E ele vai falando, isto será saúde para o teu estômago, para o seu âmago, lá no versículo 8, e medula para os seus ossos. Ou seja, quando nós andamos segundo o mandamento do Senhor, e não segundo os nossos próprios olhos, e ele diz isso no versículo 7, ele fala, olha, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Quando ele fala isso para nós, é porque os nossos olhos, humanos e carnais, muitas vezes, gosta de andar segundo a sabedoria humana e ignora a sabedoria de Deus e a lei de Deus. E isso se torna um caos para as nossas vidas. Então ele já nos adverte aqui, olha, se você andar conforme a lei do Senhor, conforme os mandamentos do Senhor, isso será saúde para o teu âmago. No versículo 8 ele está falando isso. E medula para os teus ossos. Então ele está falando o quanto isso é saudável para as nossas vidas. Vamos dormir melhor, nos alimentar melhor, ter uma qualidade de vida melhor. E aí no versículo 9, ele fala assim, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aqui ele já vai na questão de você aprender também a compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Honrar a Deus, devolver para Deus em forma de oferta, dos dízimos, de ajuda ao teu próximo. Isso ele ensina aqui, porque isso faz parte dos mandamentos e dos princípios do Senhor. E aí no verso 10 ele fala, porque isso vai encher os teus celeiros e transbordar de vinho os teus lagares. Então, queridos, este capítulo é muito interessante, porque no versículo 12 ele vai dizer assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aqui, além de falar para nós que Deus nos repreende por conta da nossa desobediência, da nossa infidelidade, ele está dizendo também que o pai que ama, a mãe que ama, corrige o seu filho. Ele faz uma comparação que nós precisamos entender. Primeiro, que Deus nos corrige, como um pai que ama o seu filho, corrige o seu filho, Deus também nos corrige na nossa infidelidade, na nossa insubmissão, na nossa desobediência. Mas ele também está nos lembrando que um pai e uma mãe que ama o filho não vê o filho errado, ou caminhando para o mal, ou fazendo coisas erradas, e não o corrige. O pai e a mãe que ama aplica a correção, porque isso é saúde, é saudável, é socorrer o filho, é livrar o filho da morte e da perdição. Então,
ele encerra aqui, eu quero encerrar no versículo 13, mas tem muitas coisas boas ainda, mas o tempo não permite, dizendo que bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Que você guarde isso no teu coração. Pai, que esta palavra de hoje inunde os corações dos meus irmãos, dando sabedoria, discernimento, a fim de que eles apliquem amor em todos os seus relacionamentos, todas as áreas relacionais e a fidelidade, porque esta é a vontade do Senhor. Guarda os meus irmãos de todo mal, Deus, que eles possam ter sabedoria, que esse ensino de provérbios, ao longo de todos esses dias que nós estaremos trabalhando provérbios, possa trazer, ó Deus, sabedoria, crescimento, prosperidade, saúde e paz para a vida dos meus irmãos. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.